O que é passar as ideias que estão na sua mente para a guitarra? É literalmente conectar o que está aqui com o que está aqui. É você conseguir pensar no negócio e saber onde está no instrumento, entende? Então, para começo de conversa aí agora, você aí que está assistindo, você já teve essa dúvida? Você tem? Isso passa pela sua cabeça? Se passa pela sua cabeça, você que está assistindo ao vivo agora e você que está assistindo a gravação, você está assistindo ao vivo, comenta, escreve no chat aí. Se você está assistindo a gravação, faz um comentário aí. Você já passou por isso? Você tem essa dificuldade? Você tem essa curiosidade de saber, como é que faz? Como é que eu consigo passar as minhas ideias para a guitarra? Né? É literalmente isso. Pensar um negócio e executar. Agora, preste atenção numa coisa. Definitivamente isso não é ter a ideia da ideia. Vou te explicar. O que seria ter a ideia da ideia? Até porque se você só tiver a ideia da ideia, você não vai conseguir você não vai conseguir improvisar sem pensar em escala dessa maneira. Então, qual é a diferença de você ter uma ideia e você ter a ideia da ideia para improvisar? Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo com um professor da Unirio. Na época que eu estudava no Rio, eu fui fazer uma disciplina lá com um professor de violino, cara. Era um negócio de processos de musicalização, em suma. Era um negócio lá e aí eu tinha que fazer aquilo e ele falou um negócio numa aula que eu saquei esse negócio da ideia da ideia. Ele falou assim, por exemplo, quando às vezes você tem, sei lá, todo mundo aqui pode parar e pensar, imaginar uma sinfonia, assim, né? Eu compondo uma sinfonia, imagina eu compus uma sinfonia e a orquestra tocando a minha sinfonia. Eu consigo imaginar os caras tocando, como que seria bonito. Beleza, isso é a ideia da ideia. Mas não é a ideia, entende? No que diz respeito, não é a ideia musical. Entende? Porque a ideia musical é tipo, não, eu vou fazer isso aqui no violino e aí você precisa de técnica, entende? Você precisa, senão não transforma. Todo mundo, até quem não toca, consegue ter a ideia da ideia. Uma ideia de eu improvisando, em suma. Como foi o caso dele lá falando, a ideia de você imaginar que você fez uma sinfonia, imaginar a orquestra tocando, seria legal. Mas como é que eu transformo isso numa coisa real? Né? Como é que eu transformo isso em algo concreto? É isso que a gente busca. Como é que eu faço para transformar as minhas ideias em música, passar para a guitarra, entende? É isso que a gente vai falar aqui. Eu vou te mostrar uma técnica que você pode aplicar e que vai funcionar, tá? Então, ó, isso aqui te ajuda. Se te falta ideia para você criar solo, você criar o seu solo, durante o seu solo, você está solando e te falta ideia, você se sente travado, isso aqui te ajuda. E principalmente te leva a improvisar sem pensar em escalas, para tornar a sua improvisação algo mais natural, entendeu? Com mais fluidez, sem aquela coisa muito mecânica de sobe e desce escala o tempo todo. Tá bom? Então preste atenção. Antes de eu te mostrar que é técnica, eu preciso dizer o que não... Antes de eu te dizer o que você deve fazer, eu tenho que te dizer o que você não deve fazer. O que não é isso, né? Vamos dizer assim, a maneira errada de você fazer é para você não cometer esse erro, para você não fazer dessa maneira. E qual é o jeito que não vai dar certo? É você ir tentando achar as ideias na hora da improvisação. Na hora da improvisação não é a hora de você procurar ideias novas. É para você acessar aquilo que você já sabe. Não é que você vai acessar uma ideia exatamente nota a nota, mas é um caminho, um lugar que você domina, que você está acostumado, entendeu? É tipo falar uma língua, né? Se você não está acostumado a falar no pretérito mais que perfeito, você vai ter que parar e ver antes, porque na hora que você estiver conversando, se você tentar usar, está arriscado você errar, a conjugação ficar esquisito, entende? Então é isso. Não é o momento da improvisação, não é a hora de você resolver isso. Você precisa resolver isso antes. E como é que você faz isso antes? Você faz isso em 2 passos. E eu vou te mostrar esses 2 passos agora aqui, tá? Vamos lá.
Boa noite, ó, tava tão acostumado a fazer live de noite, agora tô fazendo de manhã, bom dia. Vamos lá, eu vou soltar aqui um backing track, né, que tá inclusive no canal, nesse canal do YouTube, e o backing track fica Sol e Dó toda a vida. Então o que eu vou fazer? Agora, nesse momento, eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto. A galera que está assistindo no Instagram aí também, se quiser, pode ir para o YouTube, fica à vontade. No YouTube tem ali, está aparecendo o gráfico, né? A digitação. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa digitação aqui, nesse caso. Eu vou limitar a uma digitação. Você pode fazer isso com tudo? Pode, mas assim, para se tornar bem assim, didático, para ser bem didático, eu vou fazer dessa maneira, tá? Então eu tenho aqui a escala de Sol. Isso aqui é o que geralmente acontece, e aí você fica pensando na escala. Vou te mostrar como é que você faz, qual o caminho para você sair disso. E é aquilo que eu falo sempre, improvisar sem pensar em escala, mas não é que você não vai usar a escala, não tem como improvisar sem usar escala nenhuma, hora nenhuma, né? Você pegar ali até quando o cara está usando, se a gente for parar para pensar, até quando ele está usando um arpejo, esse arpejo está dentro de uma escala, né? Então, não tem como. Mas você não pensar te ajuda a ser criativo e ficar mais natural. Então, olha só, visto que o desenho, né, a digitação está aqui, tá vendo? E o acorde de referência está aqui, né? O acorde de referência está ali do lado. Eu vou começar a fazer o seguinte: o primeiro passo é não usar a guitarra. Você não vai usar a guitarra. No primeiro passo, não. Você vai fazer isso aqui, ó. Agora eu vou tirar isso aqui, que eu não preciso. E eu vou colocar o backing track e eu vou cantar as minhas ideias. Preste atenção. Sol, só para você entender. Dó, Sol, Dó, e fica assim toda a vida. Então, ó, vamos lá. E assim vai. Ó, o mais interessante é que eu tenho certeza que se você fizer isso agora, você vai conseguir. Você coloca esse backing track aqui, você vai escrever assim, backing track, Sol maior, Jônio, Thiago Guzzo. Tem no canal aí disponível para você usar, tá? Podia ter até colocado o link na descrição, agora já era. Depois no final, se eu lembrar, eu coloco, tá? Mas é fácil de achar também. Se você quiser usar esse aqui, você pode usar outro também, na internet tem muito backing track. Se você fizer isso aqui, o que vai acontecer de cara? Assim? Você vai perceber que as suas ideias, obviamente se você já tem assim, já toca, né? Você já tenta improvisar, mas até improvisa, mas sente que está muito escalar, muito sobe e desce de escala e não diz muita coisa. Né? Se você está muito no início, nunca improvisou, Thiago, eu só tenho vontade de improvisar, assim, mas não sei nem por onde começar. Essa aula aqui pode funcionar para você também, mas talvez você precise de um passo anterior, tá? Mas se você está nessa de, cara, eu já sei o negócio do shape, mas não sai, o negócio fica duro, fica esquisito, não soa bonito. Se você está nessa fase e você fizer esse treino aqui cantando,
igual eu fiz aqui, você já vai perceber de cara que parece que cantando fica melhor do que tocando. Parece que você improvisa melhor cantando do que tocando. Quando você toca fica muito estranho e quando você improvisa cantando tem umas ideias melhores, sei lá. E isso acontece por um motivo que é muito interessante. A gente, por alguma razão, por provavelmente acúmulo de músicas que você ouviu, você internamente, você não apoia nas notas evitadas. Olha que doido quando você canta. Você até passa por elas, mas você sente que ali não é um bom lugar. E é um negócio subconsciente, que é o mais legal, né? Que é um dos princípios do método DNA. É você internalizar e tornar subconsciente essas coisas todas para você improvisar tranquilo, para você improvisar sem pensar em escala, né? Porque o seu subconsciente resolve esse negócio para você. É lá que moram as habilidades. A velocidade de raciocínio está lá, não está conscientemente, tá? Apesar dessa parte consciente ser extremamente importante para você absorver as informações exatamente como você está fazendo agora, quando eu estou falando para você. Entendeu? Só que é isso que está, esse lugar do cérebro que você está entendendo o que eu estou dizendo, que eu estou conseguindo transmitir a informação para você, não é o mesmo lugar do seu cérebro que vai fazer você improvisar com fluência. Não é o mesmo lugar do seu cérebro que vai fazer você improvisar sem pensar em escalas.